Meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor. Os amigos, o amigo, a amiga, os amigos, as amigas. Assim, tópicos para a meditação, né? Para a nossa meditação. O amigo, a amiga, as amigas, os amigos são aqueles que nos amam incondicionalmente, que conosco, pelo nosso crescimento, lutam ao nosso lado para que sejamos prósperos em todos os sentidos, em todas as áreas. A verdade e a justiça à nossa frente. Retrocesso, negatividade, ruínas, prejuízos, derrotas, falências, não são obras do Senhor nosso Deus, que é um Deus de verdade. É um Deus que é um Deus do impossível, que é um Deus da justiça, que é um Deus da prosperidade, que é um Deus glorioso, que é um Deus de vitórias, que é um Deus fiel. O autor dessa obra tem um outro nome, o qual eu não ouso nem dizer aqui. Portanto, se afaste destes que estão contribuindo para a sua falência, para a sua ruína. Empreendedorismo, mano, o que é isso aí, mano? Empreendedorismo? Tantas pessoas dependem de você, não é? Então, os seus amigos leais que o ajudam a crescer, você os conhece muito bem. Os que se dizem seus amigos e que ajudam a o arruinar, você também os conhece muito bem. Também você tem um nome a honrar. Honre o seu nome e o nome de sua família. Então, fiquemos sempre de olhos bem abertos. Nós temos fé em Deus, nós adoramos o Senhor nosso Deus, mas precisamos fazer a nossa parte muito bem, né? Mas devemos lutar. Então é sempre bom lembrar que o nosso Deus é um Deus que nos abençoa e nos faz prosperar. E através da nossa prosperidade é que nós podemos também lutar pela prosperidade dos nossos irmãos, né? E assim todos nós, né, somos abençoados pelo nosso Deus. E hoje nós estamos começando o nosso programa de hoje, né? Varela no ar, o programa do Varela, com seu amigo sempre Jonas Varela na apresentação, né? A equipe Varela, né? Com seus amigos sempre Jonas Varela na apresentação e Nayara Varela, Mona Lisa Varela e Lucas Varela na direção geral do nosso programa. E nós faremos as nossas indicações para você, nosso querido ouvinte que nos acompanha, né, no nosso programa. As nossas indicações para você. Beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços para homens e mulheres. Varela Estética e Beleza. Tem manobrista, recepção ampla no conforto do ar-condicionado. Tem sala VIP. Tem o dia da noiva e do noivo. Tem um cyber. Tem o cafezinho, o cappuccino, o chocolate, o chamate, a pipoca, o bombom, a aguinha geladinha. Na Varela todos os clientes são especiais. Rua Oswaldo Cruz 1660, a 2 quarteirões da Avenida Salvador Moreira, no sentido centro. Entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, nas proximidades da Faculdade FIC, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. 85 3224 0783 3224 7018 www.varelaesteticabeleza.com.br.
Check-up, o dia a dia da medicina na TV Diário, domingo à noite, às 20 horas, com Natália Varela. 100% de Jesus, sábado à noite, 23 horas, na Rádio Vida FM 102,9, com Natália Varela. Vida Abundante, nas tardes da Rádio Vida FM 102,9, às 17 horas, programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista. E meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, hoje nós faremos a leitura do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, 21º livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. As esposas. Da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que os que ainda não dão ouvidos à palavra sejam conquistados pelo comportamento de suas esposas, mesmo sem discursos. 1 Pedro 3:2. Pois hão de observar a vossa conduta casta no temor. 1 Pedro 3:3. O vosso adorno não consista em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos. 1 Pedro 3:4. Mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. 1 Pedro 3:5. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres que colocavam sua esperança em Deus. Eram submissas aos seus maridos. 1 Pedro 3:6. Assim, Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu Senhor. E vós sois filhas de Sara, se praticais o bem, sem que medo algum vos perturbe. 1 Pedro 3:7. Os maridos. De igual modo, vós, os maridos, convivei de modo sensato com vossas mulheres, tratando-as com respeito por sua constituição mais delicada e por elas serem, como vós, herdeiras da graça da vida. Isto para que as vossas preces não encontrem obstáculo. 1 Pedro 3:8. A vida da comunidade. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3:9. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. 1 Pedro 3:10. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentiras. 1 Pedro 3:11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá ao seu encalço. 1 Pedro 3:12. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece, mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. 1 Pedro 3:13. Paciência segundo o exemplo de Cristo. Ora, quem é que vos fará mal se vos esforçais por fazer o bem? 1 Pedro 3:14. Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós, não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. 1 Pedro 3:15. Antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. 1 Pedro 3,16. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados,
Ficarão com vergonha aqueles que ultrajam. Ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3,17. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. 1 Pedro 3,18. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. 1 Pedro 3,19. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão. 1 Pedro 3,20. Aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro 3,21. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a quem estão submissos os anjos, as dominações e as potestades. E assim, meus irmãos, nós concluímos a leitura do capítulo 3 em todos os seus versículos da primeira carta de Pedro, 21º livro da Sagrada Escritura, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Tudo de bom, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, quando nós faremos a leitura do capítulo 4, a ruptura com o pecado. Capítulo 4, a primeira carta de Pedro. Tudo de bom, fiquem com Deus e até lá.